Após a derrota para o Santos fora de casa, Luiz Felipe Scolari não suportou. Em longa reunião na noite no hotel do Grêmio, foi definido que ele não é mais técnico do tricolor e que o Grêmio buscará outras alternativas, outras soluções para tentar fugir do rebaixamento. A decisão na calada da noite, ou melhor, na madrugada de domingo para segunda-feira, escancara os problemas internos do Grêmio e coloca um ponto de interrogação em relação ao futuro do tricolor. Departamento de futebol vai seguir? Como ficarão os jogadores? Eu vou tentar explicar tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Eu peço desculpa pelo cenário, eu peço desculpa por tudo, só que assim como aqui tá um pouco escuro, um cenário um pouco sombrio, o Grêmio tomou uma decisão na calada da noite, ou melhor, na calada da madrugada, de domingo para segunda-feira, mais precisamente, à 00:28, o Grêmio divulgou que Luiz Felipe Scolari não é mais técnico do Grêmio. Tudo isso após a derrota pelo placar de 1-0 para a equipe do Santos, adversário direto na briga para fugir da zona do rebaixamento, e uma derrota que colocou o Grêmio em uma situação muito complicada dentro da competição nacional. Além disso, após o jogo, o próprio técnico Luiz Felipe Scolari e a direção, em nome do presidente Romildo Bolzan Júnior, entraram em uma espécie de acordo. O presidente garantiu que o Filipão seguiria no cargo e que não seria a hora de pensar em mexer no comando técnico. O Matheus Dávila até falou sobre isso no Diário do Grêmio KTO deste domingo. Mas, ao chegar no hotel, as questões mudaram, ou as definições em relação ao time do Grêmio, elas mudaram. E o Grêmio divulgou que, através de um comum acordo, e aí a gente não sabe se foi um pedido do Filipão, uma iniciativa do Filipão, ou se foi uma iniciativa da direção do Grêmio, eles chegaram a um acordo de encerrar o vínculo. Luiz Felipe Scolari não é mais técnico do Grêmio, volta para Porto Alegre, enquanto o elenco viaja de São Paulo para Fortaleza. Tem alguns detalhes aí que eu quero ampliar na sequência sobre a volta do Filipão. Ele vai vir para Porto Alegre mesmo, tem mais gente que vai no voo com ele, eu explico. Só antes eu coloco em questão o que o Grêmio vai fazer daqui para frente, porque vamos lá, o departamento de futebol principalmente, ele estava muito ligado, ele estava muito agarrado à ideia de manter o técnico Luiz Felipe Scolari. O vice de futebol, Marcos Herman, era uma das pessoas que mais defendia o Filipão internamente. A saída do Filipão significa exatamente que o departamento de futebol pode sofrer alguma alteração? A gente vai saber isso, claro, a partir do dia da segunda-feira, que nem começou na verdade, né? A gente vai saber pela manhã, pela tarde, mais detalhes em relação a isso com certeza. Quem estava em Santos acompanhando o Grêmio ao longo dessa viagem noticiou, e muitos colegas que estiveram no hotel do Grêmio em Santos noticiaram isso, que a chegada do Grêmio no hotel, ela foi em um clima muito tenso. Claro que por conta da derrota, claro que por conta também da situação do Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro, mas houve uma longa reunião. Participaram o presidente Romildo Bolzan Júnior, o vice de futebol Marcos Herman e o técnico Luiz Felipe Scolari. Foi uma longa reunião e nessa reunião se chegou à conclusão de que o melhor era que o Luiz Felipe Scolari ele não ficasse. A gente vai ter mais detalhes, claro, ao longo do dia, se é uma definição da direção, se foi um pedido do próprio treinador, mas o Luiz Felipe Scolari, na entrevista coletiva pós-jogo, não pareceu muito adepto, ou não pareceu próximo de pedir demissão ou algo do tipo, o que nos leva a entender que, muito provavelmente, essa iniciativa tenha partido da direção gremista, do presidente Romildo Bolzan Júnior e também do vice de futebol Marcos Herman. A gente sabe que, internamente no Grêmio, os problemas no vestiário, eles existiam. Não eram todos os jogadores que compraram a ideia do técnico Luiz Felipe Scolari. Algumas lideranças do elenco, a gente noticiou isso, inclusive, na semana passada, chegaram a pedir a demissão do Filipão para a direção, algo que o Grêmio nega veementemente. Mas vamos lá, o ambiente ele não estava dos melhores internamente. E aí, por isso, ou talvez por isso, o Grêmio tenha chegado a essa decisão. A partir de agora, Thiago Gomes é o técnico do Grêmio. E o Grêmio ainda não divulgou, e claro que nem deu tempo para isso,
divulgou se vai no mercado buscar um novo nome ou se o Thiago Gomes será a ideia para o restante do campeonato. O Thiago Gomes é um cara muito identificado com o Grêmio, que tem muita confiança da direção gremista. O presidente Romildo confia muito no Thiago Gomes e ele tem a confiança também do grupo de jogadores. Vocês vão lembrar que quando o Thiago Nunes saiu, o Thiago Gomes assumiu interinamente. Naquele momento se entendeu que fosse uma vitória do grupo de jogadores que gosta bastante, respeita bastante o Thiago Gomes. Talvez se coloque nele a grande possibilidade, a grande expectativa de reverter essa situação dentro do Campeonato Brasileiro. Mas os próximos passos a gente vai conhecer a partir dos próximos dias. Em Fortaleza, no meio de semana, na quarta-feira, quem comanda a equipe é o Thiago Gomes. E a partir dessa segunda-feira, a gente deve ter ideia se o Grêmio vai atrás ou não de um novo nome para ser técnico. Não será Luiz Felipe Scolari. E aí eu volto naquele assunto em relação ao retorno de Luiz Felipe Scolari agora para Porto Alegre, porque ele vai entrar num voo de São Paulo para Porto Alegre. Sabe quem pode estar nesse voo também? Douglas Costa e Rafinha, 2 jogadores experientes do grupo do Grêmio que acabaram levando o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos, estão suspensos e não jogam contra o Fortaleza e vão voltar para Porto Alegre. Será que eles vão voltar no mesmo voo? Como que será que vai estar o clima nesse avião? Já que o clima entre Rafinha e Filipão não é muito bom, a gente já deu notícias sobre isso também. O clima entre Douglas Costa e Filipão, não sei como é que é. Enfim, seria interessante ver como é que vai ser a relação desses 3 voltando para Porto Alegre em situações diferentes. Agora o Filipão não é mais técnico do Grêmio. Ainda pela manhã, o Matheus Dávila vai chegar com todas as repercussões e todas as projeções em relação a isso. Como é que vai agir o Grêmio no mercado? Quem que o Grêmio vai buscar? O Grêmio vai buscar alguém? Vai ter mudança no departamento de futebol? O Grêmio está em ebulição, o Grêmio está em crise e o Grêmio não deixa ninguém dormir. Eu tava na Nenequinha e tive que acordar para gravar o vídeo, mas é isso. Filipão não é mais técnico do Grêmio e eu tinha que dar esse recado aqui para vocês. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Beijo!